Olá, olá! Estamos começando mais um 360 Podcast. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Bianchini e estamos iniciando mais uma vez mais um episódio. Você já sabe, a gente sempre recebe aqui um empreendedor, mas não só para falar sobre empreendimento, sobre negócios, sobre vendas. A gente vai um pouquinho mais além, vai dar um giro aí de 360 na vida desse empreendedor. Mas antes de a gente apresentar o empreendedor, a empreendedora de hoje, eu quero te fazer um convite especial, né? Já siga a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, podcast.360, 360 Podcast no canal do YouTube e também no Spotify. Segue a gente lá, avalia, manda 5 estrelinhas pra gente no Spotify, que isso vai fazer com que o nosso conteúdo, o nosso podcast chegue a mais e mais pessoas, tá? E também, se você quiser fazer parte do 360 com a sua marca, com o seu empreendimento, chama a gente aí nas redes sociais que a gente conversa, troca um bate-papo, pode trazer um cafezinho aqui pra gente, hoje a gente tem até chocolate aqui, hein? Mas não é patrocínio, esse é patrocínio próprio, então tá valendo também. Mas se você quiser, estamos aqui esperando o seu cafezinho, o seu chocolate, enfim, venha fazer parte desse movimento, desse grupo que a gente quer sempre levar conteúdos para vocês e fazer com que vocês conheçam também outros empreendedores e aprendam muito com eles, né? Assim como eu também tenho aprendido muito aqui. E claro que a gente vai aí apresentar a nossa empreendedora de hoje. Como eu falei, já estava ansioso, nervoso, porque esse episódio já era para ter saído antes, mas pela agenda, por horários, acabou que não deu certo. Mas tudo acontece quando tem que acontecer, não é? Tudo acontece no seu momento, na sua hora. E eu trouxe aqui pra gente iniciar esse podcast, antes de eu apresentar a nossa entrevistada de hoje, uma palavra bem importante pra gente iniciar. Orgulho. O que significa orgulho? Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Aquilo ou aquele quem se tem orgulho. Quando você se olha no espelho, você tem orgulho da pessoa que você vê? Vamos ficar com essa pergunta no ar, tá? Então, como eu já falei, esse episódio ele era para ter saído antes. A gente tá gravando ele em junho, onde é comemorado aí o mês do orgulho, mas ele vai ao ar em julho. Mas é interessante porque eu fiquei pensando sobre isso. Não é só no mês de junho que a gente tem que falar sobre isso, a gente precisa falar isso em outros, principalmente nos outros meses, né? Porque é muito fácil colocar a bandeirinha colorida no mês de junho e no resto do ano a bandeirinha sumir. Então é muito importante que esse episódio vá em julho mesmo, apesar de a gente estar gravando hoje, tá? Eu sou muito feliz com essa gravação de hoje, muito empolgado, ansioso, nervoso, e vamos lá apresentar a nossa entrevistada de hoje. Eu fiz toda uma preparação pra essa apresentação, hein? Vamos lá. Se tiver alguma coisa aqui que não tá batendo, tu me corrige, por favor. Posso corrigir já no início? Pode. Vamos mudar a tua apresentação. Pessoas empreendedoras. Boa! Os empreendedores, as empreendedoras. Diminui pra pessoas empreendedoras. Pessoas empreendedoras. Show, já começamos bem, hein, galera? Vamos lá, deixa eu apresentar quem que é ela. Ela é head de eventos para empresas de tecnologia, inovação, investimentos, startups, brand, marketing e comunicação. Consultora de inovação, pesquisadora de tendências futuristas e implementadora de cultura e diversidade. Eu selecionei uma frase dela que já fala tudo. Essa frase ela postou ou publicou no dia 29/1, que é o mês da visibilidade trans. Abre aspas. Representa poder me olhar no espelho com mais carinho e encarar o mundo com muita coragem. Nasci do avesso e renasci para ser feliz. Aprendi que não é errado ser diferente. É ser forte o suficiente para não ter que ser igual. Representa renascer das cinzas de mim e do que pensavam que eu era. Me reinventei em amor próprio, descobri que sou muito mais do que os rótulos que me deram, fecha aspas. Sua expectativa de vida é de 35 anos, mas eu acabei de saber que essa expectativa mudou para 30 anos. Ela teve motivos suficientes para comemorar ao passar por essa data. Apertem os cintos, senhoras e senhores, porque ela é ligada no 360. Ora ela tá em Blumenau, ora ela tá em Chapecó,
hora ela tá em Floripa. Ela é quase um personagem do Stranger Things, que tá cada hora em um lugar. Ela é Titi Galdino! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Convite maravilhoso. Obrigada por estar aqui com vocês. E tá tudo certinho aí, tá tudo né? Certinho? Tá tudo certinho, né? Literalmente, eu acho que eu tenho que começar a mudar, né? Porque esse mês de julho tem sido extremamente... Junho, né? Tem sido extremamente interessante em relação ao mês do orgulho. LGBTQIAP+. É bem importante a gente lembrar de todas as letrinhas que fazem parte dessa sigla. Mas desde que eu iniciei a minha carreira, eu acho que uma das coisas que eu realmente tinha muito cuidado era de não ser uma pessoa que realmente fosse extremista em relação à causa, né? E também, por causa desse cuidado, acabei deixando de ser até ativista. Então, eu escondi a minha própria identidade dentro realmente desse setor de empresários e empresárias, né? Dentro da área de tecnologia. E faz o quê? 2 ou 3 semanas em que todos esses convites que acontecem no mês do orgulho para a gente poder conversar de por que é importante falar sobre diversidade, me fizeram criar uma coragem e trazer a implementadora de cultura de diversidade na frente da produtora e também tudo isso na frente vindo a mulher trans, né? Realmente para poder informar as pessoas em relação à expectativa que a gente tem de mercado para pessoas trans, para mulheres trans principalmente, né? Então venho aí com essa mudança de identidade, fazendo um branding já, né? Um rebranding nesse pouco tempo aí, trazendo uma mulher trans que é implementadora de cultura de diversidade, que também é produtora de eventos de tecnologia, num dos setores realmente mais machistas que a gente tem no mercado empresarial. Sim, a gente vai entender bastante sobre isso. Foi até muito interessante. A gente vai entrar bastante nesse tema, porque a gente sentou um dia para conversar, almoçar, pra gente se conhecer e tudo mais. A gente falou bastante sobre essa questão, né, de levantar bandeira, de aparecer, de se mostrar e tudo mais. Mas acho que vai ficar bem claro pra galera isso hoje, até essa mudança, né, do porquê essa mudança, como foi, como ocorreu, o que mudou na tua cabeça, pra colocar isso à frente agora, tá? Mas antes de a gente começar a entrar nesse assunto, quem que é a Titi Galdino? Nossa, é uma pergunta bem difícil, né? Me coloca num quadradinho aí que... Quem sou eu neste momento, eu acho que eu diria, né? Porque como a gente realmente está em constante alteração, mudança de personalidade, de identidade, né? Quem é a Titi nesse momento, né? Por exemplo, há 3 semanas atrás eu escondia literalmente em questão da minha passabilidade na sociedade que eu era uma mulher trans. Então, nesse momento, eu acredito que a Titi, definindo quem eu sou uma mulher trans vivendo plenamente a minha vida e sendo 100% feliz com quem realmente eu me tornei hoje. Que legal. É sempre uma mudança, né? A gente tá sempre numa constante evolução. E é muito engraçado quando eu faço essa pergunta, que as pessoas ficam... Nossa, mas é engraçado, eu gosto de fazer essa pergunta porque tem muito essa reflexão mesmo, né, de como a gente está agora, neste momento, né. Eu trouxe alguns dados aqui, Titi, pra gente também debater, você trazer a tua visão e tudo mais, e eu, como te falei, a gente tá aprendendo sempre e eu também tô aprendendo sempre, né? Como a gente falou aquele dia no almoço, a gente nunca sabe tudo, então a gente tá sempre buscando evoluir e aprender, e você tá aqui também pra qualquer coisa me corrigir, tá? Eu trouxe aqui um dado da Bruna Benevides, que ela é autora do dossiê sobre violência contra a população trans no Brasil. Ela diz o seguinte: acreditamos que se mantém atual a estimativa de que apenas 4% da população transfeminina se encontra em empregos formais, com possibilidade de promoção e progressão de carreira. Um relatório da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, de 2021, diz que 6% estão em atividades informais e subempregos, 90% da população de travestis e mulheres transexuais utiliza a prostituição como fonte de renda. Qual é a sensação de ver esses 6% para você? E você diria que você é uma pessoa privilegiada ou isso é só uma má interpretação? Extremamente, né? Não, extremamente privilegiada, né? Quando realmente eu penso isso e vejo esses dados, e são dados que nas minhas pesquisas em relação a sempre estar atualizada sobre essa realidade das mulheres trans, é algo que me assusta bastante, né? De 89 sobe para 90, sobe para 91, a gente nunca vê isso retroceder, né? Então,
Eu sou uma mulher extremamente fora da curva, né? Eu tenho Sim. plena consciência disso. E uma das coisas que eu lembro bastante é que no momento em que eu iniciei a minha transição, eu fui pro grupo de apoio de mulheres trans, em que todas elas eram garotas de programa. Isso aqui em Blumenau? Isso em Floripa. Ah, Floripa. Aí lá em Floripa, realmente tava com essa conversa ali desse grupo de apoio de mulheres trans. E aí, no final, uma delas veio e conversou comigo dizendo qual seria o momento em que eu largaria a minha vida social para virar garota de programa. E aí é onde realmente eu entendo e compreendo, né, o quanto de privilégio eu tenho hoje em relação ao apoio dos empresários que estão comigo, da minha própria família, que a minha mãe um dia que eu achava que eu viraria, né, garota de programa, ela quase me deu um belo tapa na cara pra acordar pra realidade, em relação a não precisas disso. E eu sinto que existe realmente uma evasão familiar, uma evasão social dessas meninas em relação a isso, sabe? Um dia, espero, fortalecida, voltar a esse grupo de apoio para poder estender minha mão. Sim. Né? Porque tudo é muito delicado e muito recente para mim nesse momento, então eu não me sinto extremamente preparada para carregar essa responsabilidade. Porque ela já é muito grande. Sim. E principalmente nesse momento de tudo que está acontecendo, desde o mês de janeiro, da visibilidade trans, eu devo ter feito praticamente 30 palestras ali, mais 12 de agora, e mais algumas ainda que vão aparecer. Então a gente começa a criar uma representatividade muito grande e uma responsabilidade de fala, né? Então, é importante a gente analisar, né, um pouquinho sobre isso e lembrar, claro, sempre, né, de que tem meninas que não estão tendo esses privilégios e que precisam, né, de pelo menos chances de poder ter a oportunidade de evoluírem. A questão da equidade que a gente fala muito, né? A gente vai entrar nesse tema da equidade, que são vários nomes que vêm surgindo, que as pessoas ficam, meu Deus, mas o que é isso? Toda hora é um nome diferente. Ontem a gente estava assistindo uma série que era muito engraçada que a pessoa falava isso, mas eu vou entrar bastante nesse tema depois contigo. E como que é para você trabalhar no ecossistema de tecnologia, inovação e criatividade? Porque, como você falou, já é um meio totalmente machista, né? Então, já é difícil você encontrar mulheres trabalhando nesse meio, nesse ecossistema. E como que é para a mulher trans trabalhar nesse meio? Olha, eu acho que eu digo que eu volto novamente a dizer que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Eu tenho pessoas que estão comigo que realmente me agarram e me fazem seguir para qualquer caminho que eu queira seguir. Tem dificuldades, né? Tem realmente alguns momentos em que tu entende que a transfobia, ela acontece. Recentemente eu passei por uma situação dentro desse setor extremamente complicado aí que a gente vê, mas eu acho que é tudo em relação a essa imposição e formalizar, fortalecer a identidade da Titi produtora de eventos, né? Faz mais ou menos 3 a 4 anos que eu tô dentro desse setor de tecnologia e inovação, construindo toda a minha carreira e mostrando para as pessoas do que eu sou capaz, né? E claro que a questão da transição é uma coisa extremamente delicada, principalmente para mim e para as pessoas que me conheceram antes, né, da transição e tudo isso é uma questão realmente de adaptação. E te digo que antes desse momento de transfobia que eu acabei tendo, eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu era uma pessoa que realmente tinha um rabo de pavão, que era aberto em qualquer momento que houvesse uma fala preconceituosa, uma fala transfóbica. E acredito que a gente vai acabando a ter uma resiliência maior de vida, né? A gente vai aprendendo com os nossos erros. E nessas últimas 2, 3 semanas aí, eu acho que foi uma questão de olhar um pouco mais pra dentro e me cuidar mais, porque nem as pessoas merecem que eu desça do salto e nem eu mereço descer do salto de onde eu custei pra estar. E o salto, tu sabe que é o meu poder, né? Então, assim, conseguir subir nele, tô nesse ambiente de inovação e tecnologia e não é qualquer pessoa que vai conseguir vir e me derrubar no que eu já construí nesses 4 anos. Tu acha que, agora você falando nessa questão da transfobia que você sofreu, tu acha que isso acontece muito por falta da nossa imposição mediante as pessoas? Porque você falou assim do tipo, eu não me impus, né? Não... Tu acha que a gente deixa essa brecha aberta? Por que eu te pergunto isso? Porque eu sofri várias vezes com isso e eu muitas vezes me calei nesses momentos. Acabei não falando nada, né? Hoje eu tô igual você, assim, tô armado já, tô pronto pra... Chegou alguma coisa, já... Só que eu tenho que me policiar pra não soltar o verbo que nem tu falou, né? Mas tu acha que, entre aspas, aí, a gente tem meio que culpa nisso? Do tipo, deixei, não me impus, não falei, não fiz nada, deixei a coisa acontecer e passar?
Não, a gente tem uma imposição realmente muito forte nisso, né? Eu acho que todas as pessoas da nossa comunidade, principalmente do arco-íris, LGBTQIAP+, são pessoas que se assumiram e que aí já é um grande ponto de se impor. O que eu acho que talvez a gente tenha que trabalhar, e isso eu também me incluo totalmente dentro, de como eu vou enfrentar isso. Porque o rabo de pavão, ele é interessante pra gente em relação ao muro que a gente tá armando e a pedra que a gente tá jogando quando jogaram na gente. Mas eu acho que a gente peca muito nisso, né? Que é aquela diferença entre o ativismo e ser militarista, né? E de militar muito, né? Então, a partir do momento que a gente se arma, a gente tá militando. E a sociedade não gosta disso, né? A sociedade não gosta quando realmente se impõe uma fala, se impõe realmente uma discussão. E é isso que eu tô trabalhando em mim, né? De ser uma pessoa ativista, né? De mostrar que eu sou capaz, que é muito em relação àquilo que a gente tinha conversado no almoço aquele dia, né? Sobre pessoas da nossa comunidade que precisam fazer até 5, 6, 7 vezes mais dentro do mercado de trabalho para mostrar que a nossa orientação sexual, nossa identidade de gênero não realmente compete ali com o nosso profissional dentro do mercado, né? Então, a gente acaba fazendo muito isso. E eu acho que no momento que a gente sofre, eu também, né, confesso, errei nesse momento ali de ataque transfóbico, né? Não soube reagir e me deixei levar pelas emoções. E acredito que 100% das pessoas da nossa comunidade são dessa forma, porque a gente vive essa dor 24 horas por dia, né? A gente sofre ataques, a gente realmente é assediado sexualmente, né? Então, são coisas complicadas e delicadas quando a gente precisa se colocar num local de resiliência, mas se a gente quer chegar onde a gente quer chegar, né? Onde realmente eu e tu a gente tá, por exemplo. E assim, não é sempre que a gente vai estar nesse momento. Com certeza. Né? Porque vai ter um momento em que vai vir o sentimento e que a gente vai ter que se tornar resiliente. Né? Então, tudo é uma questão disso. Somos culpados por, de certa forma, deixar a nossa dor agir na frente da nossa razão. Sim. Porque a gente tem que analisar e entender que socialmente a gente tem que agir com a nossa razão para poder ter a causa ganha, teoricamente. Eu vejo assim, a gente é tão... Eu sempre tem aquela frase, né, que a pessoa que ela é muito machucada, ela machuca também, Isso. né? Então, assim, a gente sofre tanto com isso durante tanto tempo, claro que não é todo mundo, mas acredito que a grande maioria, né, guarda, esconde, passa por bullying, por várias coisas durante tanto tempo que a gente vai guardando aquilo pra gente, aquela raiva, aquela mágoa. E quando você solta tudo, né? Isso eu tenho tratado bastante em terapia. Há altas terapias aí, muitas terapias pra isso, né? E aí, às vezes, eu tô lá na terapia, ela fala alguma coisa, ela diz assim, tu percebeu que você tá fazendo meio que um bullying, entre aspas, com outra pessoa, porque fizeram contigo? Eu disse, meu Deus, né? E eu odiava que acontecesse isso comigo e eu tô fazendo isso com outra pessoa. Não pode. Mas a gente entende, porque aquilo tá ali, né? Tá te remoendo, tá aquela raiva acumulada e você guardou tanto tempo que chega uma hora que tu quer colocar aquilo pra fora. Não, agora... boca no trombone. Isso. Só que, claro, a gente tem que realmente tratar e melhorar e evoluir com essas questões, né? E é um processo, né? A gente sabe que não é fácil. Como que tu foi parar nesse meio da tecnologia, de eventos, de inovação? Como é que a Titi chegou lá? Então, eu morava em Blumenau. Me sentia completamente presa Tu é aqui. de Blumenau? Eu sou de Blumenau, nascida em Blumenau. E em 2014 eu decidi mudar minha vida. Eu pensei, não dá mais pra viver aqui, não é esse ambiente. Sempre sonhei com Florianópolis. Já imaginava assim como era, não pesquisava muito porque achava que nunca ia conseguir sair daqui. Sim. Prestei federal, fui parar em Florianópolis, comecei secretariado executivo e aí dentro disso comecei a ter aí algum contatinho aí com a causa social lá, porque trabalhava em órgãos governamentais que a gente tinha acesso a algumas ONGs. Partiu aí a questão de inovação social, né? Fiz o contato com o pessoal ali do SGB, que é o Festival Social Good Brasil. Sim, maravilhoso. Né? Que trata realmente toda essa necessidade aí das pessoas carentes, que não têm acesso, não têm entendimento em relação a dados. Foi meu primeiro momento. 2017 foi meu primeiro festival como voluntária, né, em que eu vivi o ecossistema ali, conheci a Kátia, a Primavera, entrei dentro daquele ginásio que é maravilhoso, né, que a gente realmente fica... né, fantasia muita coisa, e aí quando chega lá a gente vê que aquilo é tudo verdade, né, tive meu primeiro contato e dali só foi
Preciso mudar de carreira. Tava fazendo secretariado executivo, mas entendia que não queria fazer gestão de agenda de diretores executivos para sempre. Eu pensei, gente, preciso mudar, né? E eu já fazia produção de eventos, né? Eu já fazia produção de eventos voltados para a área de moda, né? Para aniversários, casamentos e tal. Então eu pensei assim, vou tentar usar para entrar em eventos de tecnologia. E aí, uns 2 anos depois, eu participei de um festival do Sushogo de Brasil, em que eu ajudei muito na parte gráfica, né? De toda a parte de design, visual, e ali meu nome despontou para a CAT. Trabalhei como produtora, né? Como bolsista, produtora de eventos ali. E aí foi onde eu tive contato com Midtech, com Link Lab, com Centro de Inovação, com Polo de Tecnologia. E aí foi onde eu deslanchei e acabei aqui onde eu tô, né? Sendo realmente uma produtora independente dentro de toda a área de tecnologia, não só de Santa Catarina, mas praticamente São Paulo e sul do Brasil agora. Começa a abrir outras portas também, Isso. né? O que é bem, bem importante. O que você acha que é determinante para que haja uma inovação dentro de uma empresa? Olhar para fora. Analisar o que está acontecendo com as outras organizações. Eu acho que o benchmarking é extremamente importante nesse momento, quando a gente fala de não sou uma empresa inovadora, o que eu posso fazer, ou o que realmente eu posso ter dentro da minha empresa? Vai procurar empresas inovadoras para poder entender e compreender como elas passaram por esse processo. Seja através de uma startup, ou seja de uma empresa que inovou com o seu setor de inovação, né? Porque muitas organizações fazem isso, né? A gente vê o Avon também, né? Que sempre foi uma empresa super tradicional em relação a colaboradores, em relação a tudo isso. Tem um marketing muito forte, mas não tinha uma área de inovação implementada dentro dela, né? Sim. Então, ela realmente foi para startups, né? Quis realmente trazer startups para dentro da sua organização. Então, assim, depende do grau de maturidade da tua empresa, de como tu é, para poder realmente ter esse acesso à inovação, né? Se tu é uma corporate, uma empresa realmente que tem uma cultura de organização já bem definida, bem engessada, né? É interessante fazer o lançamento de algumas problemáticas para o mercado e trazer startups, né? Então, nem sempre a melhor ideia é abrir um setor dentro da tua organização, mas é entender qual é o melhor momento para ti. Se é a implementação de um setor de inovação, vamos fazer benchmarking aí com organizações que implementaram. Se não é, se realmente tu tem algumas dores que precisam ser pontualmente resolvidas, vamos trazer startups aí para serem os nossos fornecedores e trazer essa inovação para dentro da empresa, né? Então tem alguns planos estratégicos que podem levar aí a um setor de inovação ou a uma empresa um pouco mais inovadora. E as coisas estão tão rápidas, né, que as empresas não podem ficar pensando. Que nem Sim. tu falou, a Avon, ela era muito tradicional e ela percebeu, entendeu essa mudança e opa, não podemos, né? Porque se tu dormir no ponto, tu fica pra trás mesmo, né? Porque é tão rápido as coisas hoje, né? E como que é a tua rotina com relação a eventos? Porque, assim, eventos não é uma coisa, ó, toda segunda, terça, quarta, quinta vai ter um evento. Não é assim. Como que é essa tua rotina pra conseguir esses eventos, pra organizar esses eventos? Como é que é? Porque a gente sabe que a tua agenda é meio louca, né? A gente conversa com a Titi, tá conversando, sumiu a Titi. Aonde foi parar? Confesso que nesse momento eu ainda não sou uma pessoa comercial. Eu não me vendo, porque eu não consigo me vender. Porque se eu for me vender, eu tenho que dar um jeito de ter uma equipe para trabalhar comigo mesmo nesse momento, né? Sim. Hoje a tua equipe é você. Isso. Hoje sou eu em relação ao planejamento estratégico, né? Quando eu preciso entregar um pacote mais intenso para uma organização, que daí vai parte de design, a comunicação estratégica, o marketing junto com o planejamento e a execução do evento, aí eu faço uma contratação de pessoas freelancers, né? Para poderem estar comigo e poder entregar. Às vezes, quando eu não consigo, eu faço tudo isso. E aí fica louca, despirocada, não dorme. É bem por aí, né? Então, o que eu acabo fazendo em relação a essa agenda, as pessoas pensam, né, que é fácil fazer evento. Mas ninguém lembra que são 2, 3, 4 meses antes, às vezes até 8, para um evento realmente acontecer no dia. Então, eu confesso, o dia mais fácil para mim é o dia do evento. Do evento, né? Porque tá sendo entregue ali, eu já sei tudo que vai acontecer, né? Então, eu faço muito isso e as pessoas precisam lembrar, se eu estou aí divulgando 7, 8 eventos, esses
7, 8 eventos, eles rodam a minha vida 24 horas por dia. Porque são todos fornecedores, é contrato, é assinatura, é o financeiro, é o local, é a visita técnica, é o palestrante, é a passagem. Assim, são vários detalhes. Loucura. E são de todos os eventos ao mesmo tempo, né? Então, a forma como eu tento me organizar é dividir o meu tempo. Então, assim, eu dou um off em tal pessoa durante 2 horas. E assim, eu vou tentando fazer até fechar o meu dia. Meu dia não tem 8 horas, tá, gente? Meu dia deve estar tendo aí umas 12, 13, talvez, às vezes, até 14 horas. Dá uma esquentadinha na cabeça, né? Eu adoro organizar eventos. Nossa, sempre gostei, mas nossa, é puxado, é uma coisa assim. Inclusive, eu já te falei que tu vai ajudar nós a organizar um evento aqui, né? Precisamos das suas mentorias. Falar em mentoria, tu tem algum mentor hoje, Titi? Tenho. Quem? Mentor, investidor, apoiador, amigo, colega, Thiago Schultz, né? Que tá realmente... Acreditou em mim lá em janeiro, né? Porque em janeiro, quando eu entrei o ano, eu achava que eu ia ficar desempregada. Porque lá em dezembro, quando eu fui demitida, eu pensei, tá, gente, agora, 16 anos, entrando no mercado de trabalho, eu tô me sentindo, né? Porque eu transicionei dentro de uma organização, né? E aí, quando você sai no mercado de trabalho, você pensa, cara, vou invalidar completamente tudo que eu tenho. Porque é de uma vida que já não condiz mais comigo, com certificados e históricos que não condizem mais comigo. E isso a sociedade mesmo faz, né? Invalida tudo que você viveu até aquele momento, a partir do momento em que tu personifica, né? Então, quando eu personifiquei a Titi, eu pensei, 16 anos entrando no mercado de trabalho. E agora? Gente, eu sou uma criança, o que eu vou fazer? Vou ser recepcionista, né? Vou, sei lá, voltar em um know-how que talvez eu tenha para poder conseguir apresentar para as pessoas a minha especialidade. E aí, comecei a mandar currículo para várias vagas, das quais eu nunca seria feliz na minha vida. Ai, é aquele ponto do desespero, né? Sim. É que você chega num... Essa transição de carreira é uma coisa muito louca, assim, né? Porque quando eu comecei o podcast, eu tava mais ou menos nessa pegada. Tipo assim, eu sou personal trainer, trabalho com isso há anos, educação física e Acho tudo que eu tô mais. precisando também de um personal, Bora, tá? vamos lá. A gente faz uma troca e evento, Isso, é? olha! Plim! E aí, eu tava naquela assim, tá, mas eu não quero fazer isso a vida inteira, porque eu acho que eu sei muito mais do que isso, eu tenho muito mais a contribuir. E aí, foi o ponto de eu pensei, eu vou sair da academia, vou ficar só com meus alunos de personal e vou fazer as coisas que eu quero fazer. Mas não é fácil assim, né? Você olhando na tua mente assim, ai, tudo tão fácil e tal. Aí eu saí da academia, daí começou a cair o número de alunos e eu, ai meu Deus, agora? Agora corre atrás, meu filho, você pediu. Não, e pra mim foi muito engraçado, porque eu passei o mês de dezembro, assim, numas crises de ansiedade muito intensas, e quando chegou dia 4 de janeiro, eu recebi 6 propostas, das quais eu nunca tinha feito processo seletivo. E aí, entre elas, ainda veio uma quinta, que era que eu tava fazendo, que era resultados digitais, né? Era o pessoal da RD. Gigantesco. Sim, aí Precisamos passei... do RD aqui no podcast também. RD, Fundação CERT, Thiago Schultz, Silva Schultz. Não, Thiago, eu já ouvi tanto teu nome aqui, Thiago, que se você não vir nesse podcast, olha, vai dar PT aí. E aí, obviamente, ali fiquei extremamente assustada, né? Foram 5 propostas de emprego, das quais eu não fazia ideia que viriam a acontecer na minha vida. E como que elas vieram até você? Vieram. Do nada. Por questão do crescimento profissional que eu vim tendo nesses últimos tempos, acabou acontecendo. Certo, descobriram, a Titi tá desempregada, vamos. Foi muito isso. Foi muito isso que aconteceu. E aí, nesse meio, tava o Thiago ali também. E aí, Titi, vamos empreender? Nossa, eu pensei, sei lá, umas 10 vezes, assim, antes de dizer um sim, assim, pra ele, né? E aí as coisas acabaram acontecendo, ele me chamou pra trabalhar no ecossistema dele, e hoje tô com ele realmente firme e forte, ele é meu mentor, me liga de vez em quando pra poder conversar comigo, e aí quando a coisa aperta, quando bate o desespero, eu ligo pra ele também, Thiago, eu preciso de 30, 40 minutos, Que legal, é muito importante ter uma pessoa assim, né, que tu não se sente tão sozinha. E tu tem ali uma pessoa que pode te apoiar e te dar uns tapas na cara, dizendo, não, levanta essa cara aí, vamos, levanta essa cama e vamos fazer o negócio se mexer, né? Você é implementadora de cultura e diversidade, né? Qual que é a importância da diversidade para posicionamentos de marcas?
Nossa, é extremamente importante, né? Talvez era uma das perguntas que nem precisariam ser feitas em questão realmente de empreendedorismo, né? Sim. Mas infelizmente a gente precisa lembrar, né, das marcas em relação à diversidade que a gente precisa, e eu acredito que isso é algo extremamente necessário se nos próximos anos tu ainda quiser ser visto como uma empresa, né? Ser visto como uma organização. Então, em relação a essa cultura aí de implementação de diversidade, é uma importância tu entender, analisar e compreender de como tu vai fazer dentro da tua organização, porque não é só uma questão de posicionamento de marca, né? É entender que tu precisa ter um marketing, uma comunicação, né? Ter um branding em relação a tudo isso, sobre a diversidade da tua organização e lembrar, né, que a gente está vendendo para pessoas diversas, né? Todas as pessoas são individuais, todas elas têm personalidade, então isso é falar sobre o posicionamento de marcas em relação à diversidade, se posicionar no mercado dessa forma. Mas daí quando a gente olha para dentro em relação à empresa, Sim. é um outro quesito, né? Uma outra necessidade sobre essa parte realmente de diversidade, né? Então são dois viés completamente diferentes. É isso que eu queria te perguntar, né? Porque assim, é muito engraçado. É que nem eu falei, né? Durante o mês de junho, tu vê várias marcas Isso. colocando a bandeirinha, o arco-íris. Até eu vi um stories, o Jeff postou um stories, acho que foi ontem, antes de ontem, Sim. né? Da bandeirinha mudando, da colorida pra preta, assim, né? Eu salvei. E você, assim, pelas tuas experiências, né, com esse mercado já há um tempo, como que é a relação da empresa versus diversidade e cultura? Depende da organização. Tem organizações que a gente compreende e entende que no mês de junho, aí no mês do orgulho, tem esse arco-íris, mas dentro das suas organizações nem sequer sabe o que é igualdade e equidade, né? Então isso é algo realmente delicado quando a gente entende e compreende sobre isso, né? Então é importante a gente poder compreender que precisam ter ações que façam com que mostrem para a sociedade né, o real significado do que tu tá transmitindo. E não só no mês de junho, né? Que é isso que é importante. É, porque eu acho que o mês de junho, ele é extremamente interessante, porque ele é o mês do orgulho LGBTQIAP+, né? Então, assim, eu vou falar muito sobre essas siglas, porque eu compreendo e eu entendo que é uma porta de abertura não só para essa comunidade em si, mas para a gente entender que existem negros, gays, que existem indígenas, lésbicas, que existem pessoas pansexuais que são deficientes físicos. Então vem vindo aí um guarda-chuva de diversidade que é extremamente interessante a gente ter um olhar mais sensível para isso. Então Sim. é uma porta de abertura, né? E eu também utilizo esse mês do orgulho exatamente para isso, porque quando eu falo de cultura de implementação de diversidade, eu não falo só de vamos implementar no logo o arco-íris. Não, eu realmente mostro para as organizações que a gente precisa olhar para as pessoas como pessoas que têm as suas individualidades e as suas necessidades de inclusão como qualquer outra pessoa, né? Então, tentar ter esse olhar para cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade, né? Por exemplo, tu me mandou mensagem sobre o café. Tem pessoas que bebem café com açúcar. Sim. Então, teoricamente, para ser um podcast inclusivo, eu precisaria ter um potinho de açúcar caso, ou, né, tu me perguntou, mas se tu não soubesse, teria que ter ou o adoçante ou o açúcar. Então, são esses detalhes pra gente olhar pro outro, pra gente poder entender essas necessidades de inclusão, de deixar a pessoa pertencida naquele momento, né? Então, é um pouquinho desse detalhe que as empresas e as organizações têm que olhar em questão de diversidade. E é interessante esse ponto que você falou da diversidade, porque quando você fala em diversidade, muitos limitam ao gay e lésbica. Pronto, e é isso. Mas, meu Deus, e é que nem tu falou, né? O indígena, o deficiente. E aí tu começa a trazer vários. Na palestra, eu lembro que você trouxe, né? Ah, imagina tá fulano. Agora imagina isso. Imagina isso. Daí tu fica, meu Deus, é verdade, né? Até na live que você fez agora, acho que foi a última. Era o Alisson? Isso. O Alisson, ele tava falando sobre o elevador, né? Ele tipo, queriam colocar um elevador na empresa. Eu pensei, mas eu vou gastar tudo isso? Não, pra quê? Nunca usei até agora, né? Mas e se um dia você precisar usar? E aí tu não vai ter?
É interessante ver esse ponto, assim, né? E aí a gente fala muito nesse ambiente diverso. Como que você acha que isso influencia o resultado da equipe, a empresa, ter essa diversidade inclusa ali na empresa? Não é nem opinião, mas daí são dados de pesquisa, né? McKinsey faz ali, apresenta um relatório extremamente interessante em relação ao futuro que a gente tem das organizações que são mais diversas, né? 35% é o aumento de lucratividade das organizações. E aí também tem uma diminuição de lucro das empresas que não são diversas de menos 27%. Então, unir 35 com 27 dá um número extremamente expressivo em relação à tua lucratividade quando tu não implementa a cultura de diversidade, né? Então, assim, não é nenhuma questão de qual é a opinião da Titi em relação achismo, a... né? É de realmente comprovar, ter uma comprovação ali de crescimento lá. Isso começou, essa pesquisa da McKinsey começou lá em 2014. 2014 começou com mais ou menos 15, 17% de crescimento de lucratividade. Hoje em dia já é de 35%. A expectativa lá para 2025 é que chegue a praticamente 45% de aumento de lucratividade para empresas que tenham pessoas diversas e que tenham realmente uma cultura de implementação de diversidade e inclusão. Tô anotando aqui porque eu quero lembrar de uma coisa pra te falar depois. Tá, perfeito. Você tem café ainda? Tenho café, mas pode colocar um pouquinho mais que eu sou bem cafezeira, tá? Ah, então juntou 2 cafezeiros. Ambiente de tecnologia é voltado pra isso, tá? Exatamente. Do café, Melita não quer patrocinar também. Pode, Melita, estamos te esperando, de portas abertas. Nada vendedora ela, né? A Titi, tu tem que fazer aqui umas mentoria mesmo com o podcast pra gente conseguir angariar essa galera pra cá. Titi, qual que é a diferença, o que é a diversidade, a equidade e inclusão? O que são essas 3 palavrinhas? Qual que são a diferença delas? Quando a gente fala de diversidade, né, a gente já comentou bastante aqui, mas é sobre toda e qualquer individualidade de qualquer pessoa, né? Então, seja a sua característica física, seja a sua característica motora, seja a sua identidade, sua personalidade, seja a sua sexualidade. Então, a diversidade, ela vai sobre a pessoa em si, todas as características que compõem a vida dela. Quando a gente fala de equidade, a gente fala muito em relação a, por exemplo, o nosso triângulo, né? Que eu apresento bastante nas minhas apresentações sobre o homem hétero cis branco normativo, né? Que ele tá lá no topo, ele teve a sua cadeia de privilégios sem nenhuma barreira. Então, a partir do momento em que a gente quer se tornar uma empresa, né, com equidade, a gente tem que dar armas para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de poder ter esse crescimento dentro do mercado de trabalho. Então, é aquela questão do homem hétero, cis, branco, normativo descer o degrau e dar a mão para uma mulher, e dar a mão para um indígena, e dar a mão para uma pessoa negra, né, de empurrá-los e realmente colocá-los em pé de igualdade, né, então assim, as pessoas sempre confundem muito a equidade com igualdade, né, mas a partir do momento em que tu tem um programa de equidade, em que tu apresenta armas, artifícios, conhecimento, palestras, mentores, né, tu faz com que as pessoas teoricamente, se tornem iguais para poder competir em mercado de trabalho, né? Porque dá o conhecimento que elas não conseguiram aos 16 anos, quando uma pessoa conseguiu. Então, a gente tem que analisar muito em relação a esse tipo de crescimento. Isso é entender sobre equidade, né? De realmente deixar as pessoas no mesmo nível de experiência, no mesmo nível de conhecimento, para poder competir de forma igual. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de transformação. E aí, aqui eu trago um pouquinho em relação à sociedade também, né? Como quando tu falou do Alisson ali comentando sobre o elevador, uma das coisas que eu penso e analiso muito é, por exemplo, você tem um amigo que é cadeirante e quando tu convidar ele para poder ir na tua casa, o teu banheiro, ele é um banheiro adaptado? Sim. Então, isso é pensar como uma pessoa inclusiva. Vai ter só escada? Vai ter rampa de acesso? Vai ter algum degrau que vai impedir ele de conseguir entrar dentro da sua sala de TV? Então, tudo isso é em questão realmente da gente pensar. E não só pensar numa questão de empresariado, né? Mas de pensar numa questão social, isso. Né? Então, assim, tem uma pessoa negra, então entenda, né? Vamos fazer uma palavrinha ali com a tua família para cuidar com as falas racistas que a gente ainda tem dentro da nossa sociedade, né? De não deixar a pessoa desconfortável. Então, a inclusão, ela tem muito sobre isso. Tem esse senso
senso de pertencimento, né? De seguridade, de fazer com que a pessoa esteja segura naquele ambiente, que ela possa ser ela mesma 100%, né? Que ela não tenha que fingir algum comportamento. Então, ser uma empresa inclusiva ou ser um amigo inclusivo é muito isso, né? De deixar a pessoa extremamente confortável no ambiente que ela tá para viver a sua personalidade, identidade, sexualidade 100%. É que nem nessa live também o Denis, acho que foi que comentou, né, que o Denis é da RD, né? Ele tava falando que na RD eles mudaram essa questão da cultura, de colocar mais pessoas negras e tudo mais. E ele queria muito um negro na equipe, só que o formato que eles tinham, tem pra entrar, né? Tem que falar inglês, tem que não sei o que. Daí ele, mas peraí, como é que você quer que uma pessoa negra entre aqui com todos esses atributos se eles são os que menos têm acesso a isso? A maioria deles não tem acesso a isso. Então a gente vai precisar educar eles. Então não, a gente não pode colocar esses empecilhos, esses limites pra ter essa pessoa na empresa. Vamos colocar ela na empresa primeiro, depois a gente dá isso pra ela, né? Porque eu vou capacitar. Então a visão é muito diferente. Você pensar, eu quero, beleza, é legal, diversidade, inclusão. Beleza, a gente quer então uma mulher trans, formada não sei no que fale não sei quantas línguas, mas como se ela não tem acesso a isso? Se a maioria tá na prostituição. Então, aí, não, beleza, então vamos trazer ela pra dentro da empresa e vamos dar esse suporte pra ela, vamos mudar a vida dessa pessoa. É uma outra forma de você ver. Eu achei muito bonito ele ter trazido isso e mostrado isso também, né? É que é uma preocupação muito em relação a essa equidade que a gente trabalha muito, né? Então, a grande maioria das organizações não tem essa visão, né? Eu já ouvi, assim, de 2 ou 3 empresários que me contrataram, nossa, se a gente tivesse mais 2 ou 3 tites, assim, né? Não é uma realidade, né? Eu sou a fora da curva de uma mulher trans, então você não vai encontrar uma mulher trans com o mesmo conhecimento que eu tenho de setor de tecnologia, que conhece 15 centros, 10 polos tecnológicos. Não vai ter. Queria que tivesse? Queria muito que tivessem 10 mulheres trans trabalhando dentro dos polos de tecnologia em Santa Catarina. Mas não é uma realidade que a gente vive. Sim. É uma realidade que a gente pode viver. E como é que a gente pode viver isso? A partir do momento que os empresários, as empresárias analisem e percebam que você precisa trazer para dentro da sua casa, mas tu precisa ser uma escola, né? Que é muito tem a ver com essa própria equidade, né? Não terminou o ensino médio? Vamos te colocar no ensino médio. Vamos te contratar e te colocar no ensino médio, né? Não vamos esperar você ter... Porque se for esperar a pessoa para poder... Não tá tendo equidade, né? Você tem que dar as armas para ela. Tô te dando aqui, ó. Vamos terminar teu ensino médio para realmente vir e poder competir aqui dentro da RD, né? Por exemplo, que é o que a RD acabou fazendo. Então, vamos trazer uma mulher negra aqui para dentro e vamos dar um curso de línguas para ela. Vamos colocar ela na faculdade. Então, é muito isso que existe dentro da Resultados Digitais, né? E eu acho que é um exemplo que as organizações precisam levar para sua vida. A partir do momento em que tu quer ser uma empresa diversa, tu tem que entender que tu tem que praticar a equidade, praticar a igualdade, praticar, né, toda a parte de inclusão. Então, são 4 palavrinhas que são diferentes, têm as suas particularidades, mas que andam juntas obrigatoriamente. Fazer uma ou outra não vai ter um efeito positivo nem dentro da sua organização e nem fora da própria organização. E tu perguntou o que acontece ali, né, em relação a essas empresas que são mais diversas? A gente vê pela RD, né? A RD tem um fortalecimento de marca sensacional, tem um dos maiores e melhores festivais de inovação que a gente tem no Brasil, quiçá na América Latina, né, voltada para a parte do marketing, que é o RD Summit. Então, tem tudo isso, esse crescimento que eles têm, né? Tem lucratividade, tem líder engajado, não tem evasão de talentos. Então, tudo isso traz com que tu tenha ganhos somente, né? Então, assim, é o teu lucro, é o teu talento que não vai embora, é o engajamento de equipe, né? São ideias inovadoras, porque a pessoa tá vivendo 100% ela ali dentro, né? Ela tá num ambiente inclusivo, ela tá se sentindo... Que estimula, né? Isso, então é isso que precisa ser feito. Vagas afirmativas, entender que você precisa ser uma escola para ter equidade, né? Trazer a igualdade em relação a pessoa se pertencer ali dentro, né? De poder ter o respeito das pessoas, de poder ter acesso a tudo que ela precisa, né? E aí a parte da inclusão é de ter realmente essa realidade aí vivida 100% dentro das organizações. Como que a gente pode começar esse movimento dentro das corporações? Como que seriam os primeiros passos? Por que te pergunto isso? Eu percebo
eu vejo isso de empresas. Eu não sei te dizer se isso eu acabei não pesquisando. Se tem alguma lei, alguma coisa que diga assim, ó, tem que ter X% de gays. Acho que tem alguma coisa relacionada a isso. Em não relação tem? à nossa comunidade LGBTQIAP+, não existe nada em legislação trabalhista ainda, mas a gente tem na questão de autista, de menor aprendiz, a gente tem agora, em questão do ESG, mulheres, né, quantidade de mulheres dentro do executivo, de cargos executivos, então tem algumas coisas que estão acontecendo. Acredito que os próximos passos realmente da questão S ali, do social, do ESG, vai trazer um pouco em relação à parte de identidade de gênero e orientação sexual, né, assim como de religião, como de etnia e tudo mais, né? Porque é uma das preocupações que a gente tem, né? Em relação à grande miscigenação que a gente tem no Brasil, a gente tem pessoas de todas as etnias, de todas as raças, religiões, credos, né? Então é uma questão social do ESG, né? Em questão trabalhista, a gente tem algumas especialidades de PCD, né? Que são obrigatoriedades ali em relação à legislação em si, né? Que daí... Mas sabe uma coisa que eu percebo, assim, desculpa te cortar. Não, tudo bem. Mas eu percebo assim, beleza, a empresa vai por essa linha, beleza, vamos colocar essa galera lá dentro e tudo mais, mas e depois deixa lá a pessoa no seu canto, sabe? Eu vejo assim que tem muita... Segregação. Isso. Que nem agora, o Jeff tava com um projeto, né? De falar sobre diversidade e tudo mais, criou um projeto legal. E na hora de colocar isso em prática, a empresa ficou com receio. Do tipo assim, tá, mas se a gente colocar e der um movimento, a gente tá com medo. Vai dar um movimento aqui dentro. Então existe esse medo, esse bloqueio do tipo assim, é como se eu estivesse mexendo num formigueiro. É a partir do momento em que a cultura organizacional não anda com a cultura de diversidade. Então, assim, tu pode ter uma cultura de diversidade implementada dentro da tua organização que, de certa forma, segregue, né, os setores, né? Crie um setor LGBT, por exemplo. Aqui vai ter só a comunidade LGBT trabalhando. Naquela sala a gente vai ter somente PCDs trabalhando. Não é algo interessante, porque não é inclusivo, né? Segrega as pessoas. Então, a partir do momento em que tu decide que a tua cultura organizacional ela é mais importante que a cultura de diversidade, as coisas não funcionam. A partir do momento em que tu senta e coloca as duas lado a lado, unifica elas, aí não vai ter esse medo. Vai entender que isso vai trazer um ponto de positivo, tanto para o interno quanto para o externo, né? Porque é entender que o teu mercado tá vendo que tu tá transformando, Sim. que tu tá sendo uma pessoa itinerante, uma organização itinerante nesse quesito, né? Então, os projetos é como startup, né, gente? Eu me lancei em startup, então ser uma startup é arriscar todos os dias. Sim. É entender que amanhã você pode ter o teu contrato rescindido, de quererem mais de volta, né? Então, assim, eu entendo, compreendo, mas não aceito, né, essa posição das empresas. Não vamos fazer porque a gente tem medo do movimento que vai gerar. É muito estranho porque tu tá mostrando dados para eles de como isso vai impactar positivamente dentro da empresa. E ainda assim... existe esse medo. Eu acho que esse medo, meu ponto de vista, assim, ele poderia ser quebrado com a educação dentro da empresa. Vamos educar, então, nossos funcionários, as pessoas, nossos colaboradores. Acho que volta muito ao ponto ali dessa militância e ativismo, né? A partir do momento que a empresa entende e compreende o que são essas duas coisas, ela vai ter uma comunicação assertiva para fazer com que isso não tome uma proporção exagerada dentro da sua organização. E entender que ser uma empresa militante é gritar ao mundo o que tu quer e fazer com que isso desça de forma agressiva, mas ser uma empresa que tenha né, que seja ativista em relação à causa de diversidade, é passar uma mensagem extremamente delicada, sensível, né, que vai ser entendível aí por toda a população, por todo o mercado, pelos sócios, enfim, por toda e qualquer pessoa. Mas eu acho que os primeiros passos é de entender que tu precisa começar a discutir de dentro isso, trazer a diversidade para dentro das suas organizações e discuti-la antes de colocar uma pessoa diversa, né? Então vamos discutir, vamos entender, vamos mapear também, vamos entender que tipo de diversidade eu tenho, que tipo de diversidade eu não tenho, né? Então esse eu acho que são os primeiros passos, olhar para dentro e entender o que tá certo, o que tá errado, o que eu preciso trazer de informação e chamem a Titi para palestrar, tá? Chamem a Titi para palestrar, com certeza. É porque isso é uma coisa que tem me incomodado, assim, um pouco, sabe? Porque eu vejo propagandas, eu vejo marcas se posicionando com isso, colocam lá na propaganda uma preta, um preto, um gay, aí o casal os dois homens com uma criança, mas depois eu fico me questionando, tá, será que dentro da empresa
é dessa forma, eles veem dessa forma, eles acolhem, eles se dão todos bem ali ou não. É que nem você falou, cada sala tem lá, aqui é a sala dos gays, aqui é a sala das lésbicas, aqui é a sala dos pretos. Não, aí daí não tá tendo uma integração, uma inclusão, né? Então isso é uma coisa que tem me incomodado um pouco, assim. Eu fico olhando, tá, a empresa tá indo só pela lei que o papel tá pedindo ou ela realmente quer que essas pessoas estejam lá dentro, sabe? Então eu fico meio que questionando algumas vezes, como eu não conheço a empresa lá dentro. Assim, né, eu vou confessar que eu tenho até alguns outros mentores e pessoas que me inspiram, né? Felipe Goldin conversou comigo há uns 2-3 dias atrás em relação ao posicionamento que a gente teria sobre a live, né? E aí, quando a gente fala sobre essa questão de obrigatoriedade de lei, ela existe, né? Ela é interessante que seja analisada, mas ela também não pode ser imposta para as organizações, que precisa ser feito perante a lei, né? Principalmente em questão da nossa bandeira, Sim. LGBT, QIA+, assim, a gente também ainda não temos essa obrigatoriedade de ter uma quantidade de gays, lésbicas, até porque não tem como saber, porque, né, existem funcionários que nunca vão se abrir, e não é a nossa intenção é que em questão social, em questão de organização, tivesse uma liberdade de poder viver e sobreviver 100% quem você é, né? Podendo falar de verdade, né? Mas a gente sabe, entende que não é uma coisa fácil para acontecer, né? Então, em questão de lei, é delicado dizer você é obrigado a fazer isso, mas você, né? É aquela coisa que eu falei para ti, militar e ser ativista, né? De trazer esse olhar de sensibilidade. Então, é o que eu acabo fazendo quando eu entro dentro de uma organização. Eu mostro que é interessante, que é necessário, porque é uma questão de sensibilidade, de entendimento social que tu precisa ter diversidade dentro da tua organização. E não ser uma obrigatoriedade em questão de lei, né? De entender que tu tem vários passos que tu precisa dar para realmente querer fazer isso, né? Porque não adianta fazer, porque o que eu te digo, vai ter uma evasão de talentos. Sim. Se vai contratar uma mulher trans num ambiente extremamente machista, ela vai ficar uma semana e ela vai embora, sabe? Eu já deixei de trabalhar com clientes em que eu sabia que eu não ia me sentir 100% confortável. Então, é muito em questão disso, assim, de entender até que ponto ou até que passo tu pode dar para realmente querer ser uma empresa realmente diversa. Eu acho que essa questão de ser uma empresa diversa, ela vai beneficiar não só a empresa, né, mas os próprios funcionários lá, porque essa questão que eu falo, a gente tá sempre aprendendo, né? Então, quando a gente sentou pra conversar aquele dia no almoço, eu até te falei, né? Eu disse, nossa, é a primeira vez que eu vou sentar com a mulher trans e conhecer realmente a mulher trans, que eu só vi, assisto, não tinha contato com ninguém. Então, é até chato, a gente até falou nisso. As pessoas chegam, parece que estão vendo algo além, mas é que a gente também não tá acostumado com isso. E eu acho que quando você tem contato com todas essas diversidades, vamos entender então como é ser uma mulher preta. Vamos entender, então, como é ser uma mulher trans. Vamos entender, então, o que é ser gay na sociedade. Porque eu sei o que eu sou hoje, neste momento, na minha bolha, na minha caixa. Vamos furar um pouco essa bolha e entender todos os lados, né? Então, lá, o homem branco que tá lá na empresa, ele vai começar a ter o contato com o homem negro. Ele vai entender a vida do homem negro. Sair pra tomar um café. Sair pra tomar um café. Entender o que é o racismo na pele. Exatamente. Então, esse benefício não tá só na empresa, tá nas pessoas que vão ali mudar a visão, abrir um pouco mais a mente, né? E eu trouxe alguns dados aqui do G1, que é do dia 28 de janeiro de 2022. Essa é a hora de a gente começar a partir pro chocolate. Tem uma história do chocolate, já vou explicar essa história do chocolate. Em 2021, 140 pessoas trans foram assassinadas no país, sendo 135 travestis e mulheres transexuais, e 5 homens trans e pessoas trans masculinas. E não é possível dizer que na realidade a violência está diminuindo porque não há dados oficiais sobre a população trans no país. Pelo 13º ano, o Brasil continua sendo o país onde mais se mata essa população. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil era de 35 anos. Eu falei era porque esse foi um dado que eu peguei na internet e a Titi já me atualizou aqui que caiu para 30 anos. Então, de 35 anos, que era a expectativa de vida, caiu para 30. E no início eu falei que a Titi tinha comemorado os 35 anos dela porque ela estava viva com 35 anos, sendo uma mulher trans. E essa expectativa caiu para 30 por causa da pandemia, né, Titi? Em relação à nossa realidade, né, ali como uma mulher trans, né, como a gente falou no início, né, em relação ao privilégio que eu tenho o privilégio de, né, não ser uma garota trans, garota de programa, né, de não trabalhar dentro dessa área, né, mas a gente sabe que 90%, tem o dado ali, né, que 90% das mulheres trans trabalham com prostituição. E a gente sabe que a gente teve o lockdown,
E aí as pessoas ficaram presas dentro de casa e obrigatoriamente o mercado delas sumiu nesse momento, né? Então tudo isso acabou acontecendo por causa disso, dessa escassez e essa falta de acesso a recursos, né? Porque elas não tinham nem aonde recorrer de ter uma cesta básica, de ter um auxílio, né? De conseguir realmente ser uma pessoa, porque tem muita parte da questão realmente do registro social, né, em relação a usar ou não usar o seu nome social ou a sua identidade de nome morto, de não ser nem respeitada na apresentação do seu nome, né, então impor aí essa necessidade de ser atendida pelo seu nome social e não ser nem aceita nos lugares, né, então é mais ou menos o que a gente viveu lá em 1960 em relação à lei de sodomia, né, que as organizações, empresas, qualquer local podia se negar a entregar qualquer produto ou a vender qualquer produto para pessoas dentro da comunidade LGBT, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu com essas pessoas trans nesse momento de pandemia, né? Elas foram mais inviabilizadas do que elas já eram dentro da nossa sociedade. Sim, infelizmente, né? E nessa live que a gente estava comentando que você fez essa semana, né? Tu comentou que você estava se sentindo mais confortável em falar que era uma mulher trans produtora de eventos. O que mudou na tua cabeça para você se sentir mais confortável agora? Acho que mudou a resiliência comigo mesma, de entender e compreender que falar que eu sou uma mulher trans não me define como uma mulher trans. Porque as pessoas estão olhando para um todo, né? E claro que isso é um fortalecimento em relação à Titi, em relação a toda profissional e todo o histórico aí de eventos que eu venho fazendo, né? E acredito que há uma posição e uma imposição em relação à transfobia que eu acabei recebendo e passando nesse evento que eu acabei fazendo, que foi extremamente complicado. Porque, né, foi o que eu comentei contigo também no almoço, existem comentários desse momento, né, dessa explosão que acabou acontecendo no dia, de comentários do tipo, ela entrega bem, ela é uma produtora de eventos extremamente competente, mas explode. Então, tudo isso me fez entender e compreender que é interessante, sim, eu me posicionar como uma mulher trans. E lembrar à sociedade que, a partir do momento que eu decido me transicionar e intervir dentro do meu organismo para me sentir com menos disforia em relação à aplicação de estrogênio, vai ter uma implicação dentro do meu psicológico, né? Então, mesmo fazendo um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento com endocrinologista, existem algumas coisas dentro do nosso organismo que a gente não segura, e uma delas é a TPM. Por isso do chocolate. Exato! Então, a gente disse assim, ó, pode me perguntar tudo, desde que você tenha um chocolate lá. Então, assim, a questão do estrogênio é muito complicada e a gente tem 2, 3, 4, 5 vezes mais TPM que uma mulher cis. Então, aí vem em relação cara, deixar esse sentimento muito mais falar acima, né, da nossa razão. E tive que aprender a ser resiliente. Errei. A partir desse momento eu vou aprender. Mas sabe o que eu vou aprender? A me impor na sociedade. Então, acho extremamente interessante encher a minha boca para falar que eu sou uma mulher trans. Primeiro, porque eu sou uma fora da curva, então eu quero mostrar para as outras mulheres trans que elas podem chegar aonde elas quiserem. Segundo, que eu tô fazendo todo esse crescimento para poder trazer, para poder ser uma porta aberta para toda a nossa comunidade, né? Não só para as pessoas trans, mas para realmente toda e qualquer pessoa que queira crescer dentro do mercado de trabalho. A gente realmente consegue, e quanto mais a gente se unir, mais a gente consegue, né? E terceiro, né, exatamente por causa disso, porque eu quero que as pessoas entendam e compreendam o que é ser uma mulher trans na pele, né? Porque até ouvir falas do tipo, ela faz esse tipo de coisa porque é uma mulher trans e a gente não pode fazer nada. Em relação a me colocar como vitimista. Sim. Né? Então, em nenhum momento eu fui vitimista. Tô aqui, em pé, sabe? Toda maquiada, linda, bela e formosa, personificada na sociedade, e eu não preciso que ninguém sinta pena de mim. Eu preciso que as pessoas realmente tenham respeito e tenham um mínimo de empatia para poder entender e compreender o que eu vivo na pele. Não é uma questão de ser vitimista. É questão realmente de entendimento social, assim como a gente tem com todas as outras pessoas em questão de inclusividade que elas precisam dentro das organizações ou dentro realmente da vida social das pessoas. E é o que a gente sempre busca, né? O respeito, a empatia é isso, né? E não... só com a gente, com todos, né? Você tem que aplicar isso pra todos, seja gay, seja hétero, enfim, com todas as pessoas a gente precisa do respeito, né? Eu tava ouvindo
um podcast da Erika Hilton, que eu adoro, né? Erika Hilton é uma mulher trans negra e foi a mulher mais bem votada do Brasil em 2020. Ela disse que ela não passou por nenhum tipo de transição, porque ela sempre se viu, se percebeu e foi criada como uma mulher. Como foi pra você? Quando tu teve essa percepção? Eu já tinha percepção de que eu era uma pessoa diferente aos meus 5 anos de idade, né? Em que eu olhava as meninas de rosa, boneca, tênisinho super estiloso, era tudo que eu queria, né? Mas a gente tinha uma aprendizagem, uma cultura extremamente diferente em questão do que é masculino, do que é feminino, né? Então ali foi já um momento em que eu comecei a retroceder pra dentro de mim mesma e não viver. Né? Então, fui tratada como uma outra pessoa durante muito tempo, tive alguns problemas psicológicos por causa disso, era uma pessoa que chorava muito, então eu era levada à psicóloga constantemente, mas eu nunca tinha coragem de dizer o que eu achava que estava errado em mim. Eu via, eu percebia, eu entendia, mas eu não tinha coragem, porque eu via que aquilo não era normal. Tu não se aceitava. É. E aí vivi 33, 32 anos da minha vida dentro desse personagem, né? Pra hoje conseguir, né, estar aí em 2, 3 anos de transição e entender. Eu me entendia como mulher trans, mas eu não tinha coragem de personificá-la, né? Então hoje, nesse momento, é o que eu sou 100%, né? Interna e externamente é o que realmente eu consegui, né? E fico muito feliz com a fala da Erika, né? De realmente ter vivido dessa forma, porque é o jeito que a gente precisaria olhar para todas as nossas pessoas, né? E aí, o que você quer ser? E deixar acontecer. Exatamente. É muito estranho, né, você ver assim, porque pelo fato da criação você não se sentir encaixado em alguma coisa, foi justamente o que eu falei com o Bruno, quando eu entrevistei o Bruno Cunha aqui, a gente falou bastante sobre isso, né, sobre esse se conhecer e se aceitar, né? Porque eu falei pra ele que foi justamente isso comigo. Eu não me aceitava de jeito nenhum. E isso foi até meus 30 anos, assim, tipo, de não. Mas chega uma hora, pra mim pelo menos, né? Que você cansa de carregar aquele peso nas costas que você não tá aguentando mais, assim, do tipo, meu, não aguento mais, tá muito pesado. Tá muito pesado. Ou você toma uma atitude do tipo, vou seguir em frente, ou paro de seguir em frente, Sim. né? E aí foi o ponto da decisão do tipo, não, quero seguir em frente, quero buscar minha felicidade. Então eu vou precisar encarar esses medos de frente, esses monstros de frente, não só com os outros, mas comigo também, né? E a gente tem que entender um pouquinho que, né, é 30, 33 anos aí de nós dois, assim, juntos, que a gente acabou conseguindo se assumir publicamente, né? Mas eu tenho uma mulher trans que tem por volta de seus 50 anos, assim, não sei exatamente, que está dentro de um casamento heterossexual, que vive a heterossexualidade dela em relação à cisnormalidade dela, né? Que quando ela pode, ela personifica a mulher trans que ela tem dentro dela, né? Então, ela me acompanha. Luna, um beijo, né? Se ela estiver ouvindo isso. Mas a Luna passa por umas dificuldades em questão de disforia extremamente intensas, né? Porque ela tem filhos, né? Tem uma questão social extremamente complicada e delicada e ainda não teve essa coragem que eu e tu tivemos. E aí analisa, né? Quantos anos a mais ela vai estar vivendo em relação a viver essa não personificação dela. E era uma coisa que eu ficava pensando assim, do tipo, tá, até quando que eu vou conseguir levar isso, né? E eu não via que eu iria conseguir levar por muito tempo isso, né? Então foi um processo realmente assim, bem complicado, né? Numa frase que você falou ali naquela que eu li no início, você diz o seguinte: me reinventei em amor próprio e descobri que sou muito mais do que os rótulos que me deram. Como foi esse processo de reinvenção da Titi? Foi bem delicado, complicado, demorado, lento. Foi tudo uma questão de começar por pequenos passos no dia a dia. De deixar meu cabelo crescer, de iniciar um processo de cirurgia laser no rosto, né? Então, tudo foi uma questão de começar a tomar bloqueador de testosterona, não tinha coragem de tomar estrogênio, porque sabia que vinha mais uma coisa pesada. Sim. 1 ano depois, comecei a questão do estrogênio. Então, tudo foi uma questão de passo a passo, né? E é o que eu vejo, e eu queria que tudo acontecesse da noite pro dia. Mas também é muito assustador. Eu te contei a história realmente da questão hormonal, né, no corpo, nas transformações. Quando eu acordei um dia, eu tava tomando estrogênio durante um tempo, e aí um dia eu acordei e eu senti uma coisa diferente no meu organismo, no meu corpo e tal. E aí quando eu passei a mão, os meus seios estavam desenvolvidos, estavam ali, nascendo, crescendo. E aí eu comecei a passar a mão no meu corpo
E agora, como é que eu vou sair na rua? Eu preciso de um sutiã, eu preciso disfarçar isso, porque marca, mãe. Toda blusa que eu colocava, marcava. Então, mulheres trans que realmente querem transicionar, querem que as coisas se transformem da noite pro dia. Mas é tudo uma questão realmente que precisa ser analisada, pensada e olhada pra dentro, né? Então, foi muito tudo isso que eu vim fazendo, né? Durante todos esses anos. Eu fui tomando alguns passos delicados dentro da minha vida, dentro da minha personalidade, que hoje personificaram a Titi. E, teoricamente, eu acho que eu não sou mais uma pessoa dentro das estatísticas que a gente tem de suicídios por causa disso. Porque eu fui me entendendo a cada dia, a cada semana, a cada momento, né? Pra poder compreender e entender todas essas mudanças. É uma mudança que a gente quer? É uma mudança que a gente quer. Mas nem sempre a gente tá preparada pra essas mudanças que vão acontecer. Claro, com certeza, né? Tudo muito, mexe com muita coisa, né? Então, pra você se manter firme naquilo ali, exige muito de você, muita coragem, muita força, muita, né? Dentro desse momento, assim, de transição, teve alguém, assim, que foi muito importante pra você, que você se espelhou naquela pessoa, ou que ela te ajudou, ou que, do tipo, quero ser igual a tal pessoa, ou alguém que te ajudou nesse momento? Não. Fez tudo sozinha? Eu mesma que cuidei de mim. Acho que foi o momento em que eu olhei pra dentro. Eu fiz a minha transição dentro de uma organização e dentro de uma igreja. Dentro da organização, eu tive apoio da própria organização em relação a vai lá, tá tudo certo, tu é a Titi pra gente agora, né? Ok, mas a tua vida pessoal não me importa. E já na minha vida pessoal, que era realmente essa vida mais religiosa que eu tinha, da noite pro dia eu perdi praticamente 250 pessoas da minha vida, assim. Deixaram de me seguir, deixaram de me responder, deixaram de me ligar, de me procurar. Entre tudo isso, uma amizade que eu tinha de grande estima. Então, a partir do momento em que eu surtei e eu disse que agora vai, foi uma das perdas mais enormes, assim, que eu achava que estaria comigo do meu lado, né? E aí foi quando eu percebi, preciso olhar pra dentro, eu preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar, né? Então, é muito o que pessoas LGBTQIAP+, vivem na marra todos os dias, né? Então, essa evasão, tanto social, evasão familiar, ela existe intensamente e é muito cruel, né? Até com a minha mãe, hoje em dia, ainda é um pouco delicado em relação à minha questão de transição, né? Ainda sou tratada no masculino por ela. Então, em alguns momentos, é extremamente delicado e complicado. Então, não tive o apoio de ninguém. Foi de olhar pra mim e me agarrar e dizer, vai lá, guria, vai lá que é teu momento. É bem complicado, né? Esses pontos, assim, né? De você se ver sozinha numa situação como essa e saber que tu tinha várias pessoas, vários amigos, e de repente tu olhar e agora? Cadê todo mundo? Agora que eu preciso da ajuda, que eu preciso de... Isso foi um ponto que eu assim, não me surpreendi, mas talvez... a gente tem esse medo, assim, de contar pras pessoas e tudo mais, né? E eu, logo no início, quando eu me aceitei, eu disse, não, eu quero contar pelo menos pras pessoas que estão mais próximas de mim, meus amigos, né? E foi muito bonito quando eu contei, porque eu chamei um por um em casa, fiz um café, eu queria te contar tal coisa. E aí, tipo, muitos deles choraram, meu, porque tu não me contou isso antes, tu passou por tudo isso sozinho. Então foi muito bonito esse contar. E nesse ponto, acho que eu fui muito privilegiado, né? Que eu tive o apoio dessas pessoas que estavam próximas, que eles me ajudaram, que eles me acolheram. Com a família, não foi fácil também, mas tá sendo, assim, um aprendizado, acho que pra todo mundo, né? Tanto pra mim como pra eles, assim. E a gente tá aprendendo junto. Já vi que mudou, assim, muita coisa. Acho que a gente tem evoluído bastante. E a gente continua, assim, muito próximo. Então, isso acabou que sim, ajudou muito nesse processo, né? Que a gente sabe que a maioria não tem, né? Esse apoio. E eu acho que a gente precisa lembrar que nessa questão até da questão social e questão realmente da própria aceitação da pessoa, cada diversidade, ela tem uma especialidade, né? Tem um cuidado maior e uma necessidade aí de atenção, né? Porque, por exemplo, no caso de gays e lésbicas e bissexuais, por exemplo, tem um privilégio. Sim.
Porque a cisnormalidade, ela tá ali, né, dentro dos corpos de vocês. Vocês não vão ter uma alteração física. No máximo, você vai ser um pouquinho mais altinho nas suas roupas, por exemplo. Sim. Vai querer usar umas roupas que antes você não tinha coragem de utilizar, mas vai ser isso. Exato. Mas pra uma pessoa trans, pra uma pessoa intersex, sabe? Pra uma pessoa pansexual, pra uma pessoa assexuada, é um pouco complicado em relação à própria identidade com o corpo. A expressão corporal dela é alterada em questões sociais, né? Então, eu acho que esse é um ponto delicado em relação a esse privilégio que existe, que não deveria, né? Então, é esse cuidado, né? Então, num dia eu acordei, sei lá, vou ser bem categórica aqui. Num dia eu acordei usando cueca e no outro eu acordei usando calcinha, por exemplo. Né? Claro, elas não são mostradas socialmente, né? Mas é uma questão de, tipo, usar calças num dia e usar o vestido no outro. Né? De estar de cara limpa ou de barba, como era o meu caso, e acordar toda maquiada, né? Então, tem essa diferença extremamente chocante social, né? E aí, em questões de amigos, em questão de... Até de homens, amigos héteros, né? De, será que eu vou ter coragem de andar com a Titi agora? Né? Então, eu tenho até essa dificuldade, né? Tenho, graças a Deus, hoje, alguns amigos que pouco se importam se eu vou estar do lado deles e vão saber que eu sou uma mulher trans ou não. Sim. Né? Então, assim, aos poucos a gente vai recriando, né? Foi aquela coisa de renascer das cinzas. Eu tô começando tudo de novo. Sim. Né? Toda a minha questão profissional, minha questão pessoal, questão de amizades, eu tô conhecendo as pessoas novamente. A questão amorosa muda completamente, né? Porque eu viro um objeto sexual, né, em relação à sociedade. Eu não sirvo para a sociedade, mas eu sirvo para a cama, né? No país que mais mata mulheres transexuais do mundo, é o país que mais acessa pornografia, né, de mulheres trans também do mundo. Então tem uma hipocrisia muito grande em questão social sobre isso. Então tudo isso é muito delicado a partir do momento em que tu decide ser uma mulher trans de verdade, sabe? Em que tu personifica tudo isso. E tudo isso é uma questão que tu tem que ir indo aos poucos e entender, né? Não consegui fazer um café com os meus amigos porque eu não tinha amigos para fazer café. Sabe? Tipo, não tinha quem convidasse pra dizer, agora eu vou andar de vestidos pela sociedade. Sim. Sabe? Então, tem algumas coisas que são mais fáceis e outras que são menos, né? Menos fáceis, que precisam realmente ser olhadas com maior carinho. Com certeza. Hoje, quando você se olha no espelho, você tá lá parada, olhando frente a frente com a Titi, você é aquela pessoa que comemora muito ou tá sempre se cobrando? Ai, depende do dia, gente. Tem algumas coisas que eu me cobro o tempo inteiro, né? Que é realmente algumas questões estéticas e algumas questões até de personalidade em relação ao próprio comportamento. De, por exemplo, né? Na questão hormonal, de acordar com uma TPM enorme e ficar pensando, gente do céu, são meus hormônios, não é a Titi, mas eu quero matar alguém, assim, sabe? Então isso é uma cobrança muito intensa de querer saber lidar muito bem com a TPM. E não dá, não tem como, tu tem que esperar as coisas se acalmarem, o teu organismo se equilibrar pra poder entender e compreender que agora tá tudo certo, né? E tem algumas pressões estéticas que eu me olho no espelho todos os dias que eu queria que fosse, assim, uma alteração. Então, tem dias que eu me cobro, que a autoestima tá... Lá no chão. Isso, daí o espelho vira o teu pior inimigo. Mas tem dias que eu me olho no espelho e eu digo, que mulher gostosa. E aí, são esses altos e baixos que toda pessoa tem, né? Então, não é uma dificuldade de uma mulher trans em cima, de qualquer e toda pessoa, né? E aí, sim, mulheres, né? Com a síndrome da impostora, tá sempre por aí, né? Como você falou, né? Pra cada um é uma dor diferente. Sim. E eu nunca vou saber como que é a tua dor. Né? A gente pode até tentar, a gente pode até... Como eu te falei, ficou muito nítido no ponto que eu digo que eu marquei um café com alguns amigos e tudo isso. E falei, e você falou que você não teve essa oportunidade, né? Então cada um vai ter a sua dor. E além de a gente ter que carregar a nossa mochilinha pesada, sempre vai ter alguém colocando alguma coisa nessa mochila, né? E a gente conversou isso no nosso almoço, né? Que como a gente tem que todo dia se afirmar. E a gente tá sempre se cobrando, a gente tá sempre... Por isso que eu te fiz essa pergunta de se cobrar, né? Sempre tentando mostrar... Não, eu tenho que mostrar mais, porque eu sou uma mulher trans. Eu tenho que mostrar mais, porque eu sou gay. Eu tenho que estar acima. Não posso fazer o que... Mesmo que o outro esteja lá 100%, eu tenho que estar 115, 120%. Né? Então exige essa cobrança. Essa cobrança, será que é a gente que se coloca ou é a sociedade? Acho que são as duas coisas.
Principalmente nesse momento em que eu me coloco sobre cultura de diversidade, que não é mais só a vida de uma mulher trans, que foi uma coisa que a gente conversou também em relação à responsabilidade que eu estou adquirindo nesse momento, né? Que eu estou deixando aderirem a mim. Fui numa apresentação, fiz a minha apresentação ali dos meus documentos, em que exigiram que falasse sobre diversidade A, B e C. Daí eu pensei, gente, mas, né? Tipo, eu não tô aqui como uma pessoa especialista em diversidade. A gente aprende todos os dias. E aí, obviamente, que eu cheguei em casa, a primeira coisa que a Titi fez foi estudar sobre aquilo. Exatamente. E hoje tá na minha apresentação. Então, assim, a minha apresentação, que ela era de 30 minutos, hoje ela dura em questão de 55 a 60 minutos. Exatamente porque as questões de diversidade foram aumentando. Então, coloquei sobre diversidade periférica dentro da apresentação. Coloquei um pouquinho sobre diversidade sênior, né? Sobre contratação de pessoas que têm mais idade, né? Pessoas gordas, coloquei sobre vitiligo, né? Legal. Então foi aumentando de um jeito em que as pessoas impõem uma responsabilidade na Titi, que ela precisa saber a realidade completa de uma pessoa trans, uma pessoa completa da sopa de letrinhas de LGBTQIAP+, e de todas as outras diversidades, etnia, racial, sobre gordofobia, sobre diversidade humana. E aí é uma das coisas que vem muito isso em relação à cobrança, né? Isso sim, isso a Titi acorda todo dia e eu me cobro. Cara, se tem alguma definição de diversidade que nasceu, que foi criada, que tá no auge, eu tenho que saber. Preciso saber, buscar, pesquisar. Porque eu sei que as pessoas vão cobrar e é o que tem acontecido agora. Sim. Sabe, as pessoas olham pra mim e me veem como um Google da vida. Né? De tipo, você tem que entender de todas as diversidades e você tem que se aprofundar em todas elas. E é uma das coisas que me cobro todos os dias, de não poder ser falha nesses quesitos, né? E isso é muito delicado a partir do momento em que nem sempre tu vai estar preparada para essa responsabilidade, né? Tô aqui, tô indo, mas eu não sei se vai ser para sempre desse jeito. Sim, claro, a gente tá sempre mudando, né? Você falou ali sobre a igreja, né? Sobre a tua vida antes, como era mais presente, assim, né? Como que é a tua relação hoje com a espiritualidade? Vamos lá, chocolate. Pode pegar. Como que isso te ajudou ou não nessa transição? E eu vou voltar de novo na Erika Hilton, porque ela comenta isso no podcast, que ela foi expulsa de casa porque ela se criou na igreja, ela se criou nesse ambiente, e a mãe era muito fervorosa, ela tinha muitos amigos e ela sempre foi criada dessa forma. E a mãe dela sempre aceitou ela, como ela falou, ela foi criada como uma mulher no meio de mulheres. E ela disse assim que a partir do momento que a igreja falou pra mãe dela que aquilo era coisa do demônio, a mãe dela virou uma chave na cabeça dela e expulsou ela de casa. Ela foi morar na rua, prostituição e tudo mais. Até que a mãe dela entendeu, tá, mas Deus não é isso. Deus vai muito além disso. E aí a mãe dela saiu da igreja, continua muito, né, fervorosa, mas em casa, e foi atrás dela nas ruas. E disse assim, não, eu aprendi, eu vi de uma outra forma. Deus não é isso. Né? Então volte pra casa porque eu errei com você. E ela conta isso, é muito bonito a forma como ela conta. E como que é contigo? Dói. Porque eu acho que é uma coisa que eu esperaria que acontecesse comigo. É uma coisa que eu sinto muita falta, porque fazia parte de mais da metade do meu dia a dia. Eu não tinha final de semana se não fosse com essa comunidade, né? E eu acho que seria um sonho realizado se eu tivesse qualquer pessoa que viesse e dissesse, Titi, eu tô te convidando pra voltar porque a gente te quer aqui dentro. Porque eu sinto falta todos os dias de todas as pessoas, principalmente da pessoa que eu considerava meu melhor amigo, né? Então, é uma coisa que dói todos os dias e que pra mim seria um sonho, né? Isso que aconteceu com a Erika em relação a voltarem atrás dela, sabe? Eu tô aqui até há 2 anos já esperando que isso aconteça. Todos os dias eu penso que em algum momento eu vou receber alguma mensagem, vou receber algum apoio e
venho me seguindo, né? Venho realmente me firmando. Faz parte da minha vida ainda, tenho a minha vida religiosa, mas é aquela forma de sozinha, né? Sim. Realmente de entender que sou eu com Deus em relação a tudo aquilo que eu acredito e aquilo que Deus prega de verdade, né? Aquilo que a gente entende de questão de conhecimento, né? E se as pessoas erraram contigo, tu não vai condená-las, né? Mas tu sente falta e Dói, é uma né? dor latente. Tu não vai condenar, mas dói, tu sente essa falta. Vamos em frente. Respiramos. Bom, a gente já tá indo mais pra finaleira. No final, eu sempre peço... pergunto pro entrevistado se você entrasse numa máquina do tempo e você voltasse lá atrás, sei lá, 5, 4 anos, e você tá frente a frente com você criança, a Titi adulta, frente a frente com a Titi criança, o que você falaria pra ela? Entra naquela loja de brinquedos, veste aquela fantasia de menina, de princesa e exige que a tua mãe leve pra casa. Dali eu acho que mudaria tudo. Muito significativo, né, Titi? Muito importante também, né? Às vezes eu vejo assim alguns vídeos na internet, né? Teve um pai que ele sempre fazia todos os desejos do filho. E o filho dizia que ele queria vestir um vestido. E aí ele foi na loja, vestiu o filho e ele. E tipo, todo dia ele ia pra escola com uma roupa assim, um vestido e tal. E a gente fica pensando, se fosse, né, realmente dessa forma, como as coisas seriam diferentes, né? Não só pra gente, mas pro mundo, né? Como as pessoas teriam uma visão diferente, porque a gente não é diferente de ninguém. A gente só busca viver a nossa essência, né? Ser quem a gente é. Enfim, e isso é uma coisa que eu fico pensando assim, por que será que existe esse tipo de coisa, assassinatos, discriminação, preconceito, justamente pelo fato da pessoa querer ser quem ela é. É uma coisa que não faz assim, sentido algum, né? Mas enfim. E o nosso último quadro é o 360 Conexões, que eu peço para a pessoa trazer sempre uma dica, uma sugestão de livro, filme, podcast, enfim, o que você quiser indicar para a galera, seja nessa área, seja nesse tema. Nossa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma representatividade muito grande, enorme, de atrizes mulheres trans, que é Pose. Né? Pensei nisso também. Pose pra mim, assim, foi a minha personificação. E foi no momento em que eu tava precisando firmar a Titi, personificar Sim. a Titi. Quando eu vi Pose ali, trazendo essa representatividade de mulheres trans, tem até um vídeo, não sei se tu acabou vendo ali, né? Porque eu vi que tu deu uma fuçada dentro do meu Instagram, né? Claro. Que eu falo sobre transfake. Né, que é essa questão realmente da gente colocar atrizes e atores interpretando mulheres trans, né? Então vem muito em relação a essa representatividade. Eu acho que Pose, pra mim, para pessoas que querem entender e compreender, até pela cena toda LGBTQIAP+, né, em relação à realidade que a gente viveu ali dos anos 80, né, em relação de Stonewall também, né, fala um pouquinho, tem uma retrospectiva um pouquinho disso, né? Então entende um pouquinho sobre a bandeira LGBTQIAP+, né? Então, e aí, claro, que a referência é sobre essa vivência e essa luta ali das mulheres trans entre os anos 70, 80, 90, que pra mim é extremamente especial, né? E eu acho que eu só deixo uma dica, assim, né? Já que eu estou vindo literalmente por causa do mês do orgulho, né? Tá passando em julho, mas lembrar que Stonewall, ele acabou acontecendo porque foi feita a prisão de uma mulher lésbica e 2 mulheres transexuais. Então, lembrar que houve daí, obviamente, que um ano depois de Stonewall, a gente teve a parada LGBT ali, que não era parada LGBT, era parada gay, o nome, né? E aí, a partir daí, a gente teve a inviabilização das mulheres, tanto as lésbicas quanto as mulheres trans em toda a história, realmente, da comunidade, né? E Pose mostra muito isso, né? Essa notoriedade e esse empoderamento das mulheres trans, né? E assim como a gente percebe que as mulheres cis têm essa dificuldade em questão, realmente, de serem ponderadas, mulheres trans têm uma dificuldade muito maior. Com certeza. Então, fica a dica para quem quer conhecer. Eu acho que Pose, para mim,
é um dos melhores, né, das melhores referências que eu vou ter agora. Livros, eu confesso que eu não tô acompanhando bastante, porque eu não tenho tempo para poder estar lendo, assim, mas sinto uma falta enorme. E o que eu sempre leio são livros voltados para a parte de criatividade, né, que é uma questão que realmente tem que estar muito atenta, né? Sim. Então, eu sei que eu li um livro que se chama Criatividade é Tudo, há um tempo atrás, que realmente desvinculou, assim, esses bloqueios de criatividade que a gente tem. Então, são 2 dicas que eu deixaria. Realmente leia sobre criatividade para não se sentir uma pessoa bloqueada. Inclusive, tem um livro sobre criatividade, galera. Pode comprar meu livro. Ó, pronto, tá aí, gente. E é isso. Merchandise. Você falou do Pose, até tinha colocado isso aqui, que a MD Rodrigues, ela foi a primeira mulher trans a vencer um Globo de Ouro por causa dessa série. Então, vocês assistam que ela realmente é incrível. E eu vou deixar de dicas aqui o podcast que a Erika Hilton fez no Calcinha Larga, lá no Spotify. Procurem lá, Calcinha Larga com a Erika Hilton, que é incrível, sensacional, muito bom. E eu tô assistindo uma série agora que foi indicação de alguns amigos do Jeff, que é Todes Nós, que ela tá na HBO Max. Ela é a história da Rafa, uma jovem pansexual de 18 anos que se identifica como não binária, deixa a casa de seus pais no interior e se muda pra São Paulo. A gente tá aí no 3º, 4º episódio, mas eu tô achando assim muito legal, porque bate em várias teclas importantes ali. Não só questão de mulheres trans, mas tem um gay, tem uma feminista que é negra, e aí tem a pessoa que sofre assédio, então tem vários pontos ali. É uma temporada só e acho que vale muito como dica, acho que vai ser bem interessante pra galera aprender, assim, eu tenho aprendido bastante lá. Chegamos ao final, foi bom? Foi maravilhoso. Passou o nervosismo, pelo menos, né? Porque tu me deixou mais nervosa do que eu já tava, dizendo que tu tava nervoso, né? Mas é legal porque a gente fica em igualdade, ô Titi. Se eu chegar aqui pra você, tá tudo certo, você vai dizer, meu Deus, mas eu tô nervosa aí, tá tudo... Não, assim a gente fica igual, os dois são nervosos e vão quebrando o gelo durante o café, o chocolate, o bate-papo. Eu que agradeço muito assim, a tua presença, como eu falei, eu tava nervoso porque eu queria muito que acontecesse esse podcast, esse episódio, tava inspirado, por isso que eu fiz várias anotações, trouxe um monte de coisa. Cheio das pesquisas. Porque ultimamente eu não tenho feito nenhum tipo de anotação. Eu chego aqui, converso, deixo as coisas fluírem, mas eu pensei assim, eu quero perguntar tanta coisa. Eu vou escrever, vou colocar, porque não pode deixar isso passar em branco, não posso deixar esse dado passar. Então, realmente, fui lá e fiz a tarefa de casa. E eu que agradeço muito a tua presença, o teu tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro. E agradeço muito a tua presença aqui. Espero que a gente consiga aí fazer muitas e muitas coisas aí pela frente, projetos e café, e almoço, e janta, e baladas, e tudo. Obrigada. Essa conexão aconteceu exatamente por causa disso. Sim. Tá? Porque realmente não é só pra ficar, né, nessa fala, nessa aproximação por causa do mês do orgulho, Exatamente. Né? Precisamos dessa união, dessa bandeira, né? Então a gente discutiu também sobre isso, né? É importante que as letrinhas realmente se olhem, se compreendam, se entendam e se respeitam para que a gente, né, todos juntos ali naquela bandeira consiga lutar pelos pés de igualdade, exatamente, né, por sermos lembrados, né, pelas nossas orientações e pelas nossas identidades em questão de respeito, né, que nada mais é, né, o mês do orgulho, ele não é me orgulho por ser gay, me orgulho por ser mulher trans, né, é uma questão realmente de entender e compreender que hoje eu me aceito e tenho orgulho de me aceitar e quero que a sociedade também me aceite e me respeite, né, então é muito em relação a essa, eu acho que a mensagem que fica, essa união, ela tá acontecendo exatamente para isso, né, para mostrar que a comunidade LGBTQIAP+, ela pode ser muito mais unida e muito mais fortalecida junta do que agir separadamente. Com certeza. E é o que a gente busca, né? Só respeito mesmo. Com certeza vocês aprenderam muito, se emocionaram muito. Eu espero que vocês levem essa mensagem para vocês e para outras pessoas. Compartilhem esse episódio com o máximo possível de pessoas, que eu tenho certeza que eles vão aprender assim como eu aprendi, como a gente aprendeu, como a gente vem aprendendo. E você já sabe onde encontrar o 360 Podcast, no canal lá do YouTube e também no Spotify. 360 Podcast, segue a gente lá, compartilha, avalia, deixe seus comentários, se você gostou, manda joinha, se inscreve, ativa sininho, enfim. E também no podcast.360 lá no Instagram. Eu sou o Léo Bianchini e agradeço mais uma vez vocês aqui com a gente. Até o próximo, valeu!